Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Eu me chamo professora Anne e vou trabalhar matemática com vocês. E hoje nós temos o nosso intérprete, o Natan. Tudo bem, Natan? Joia! Então, antes de começar a nossa aula, eu vou dar alguns recadinhos para vocês. O primeiro recadinho é a respeito do Classroom. Então, quando você for entrar lá no Classroom para clicar no link da presença, façam os exercícios, mas não esqueçam de clicar em enviar, porque só clicando em enviar você vai garantir a sua presença, ok? Se você está tendo alguma dificuldade em pegar os materiais, em acompanhar as aulas pelo Classroom ou não está tendo contato ali com o seu professor, entre em contato com a escola. Peça para que o coordenador ou o diretor providencie para você o material impresso, tá? Outro detalhe importante, os professores já começaram a fazer as aulas via Meet. Então, se você ainda não consegue assistir, entre em contato com o seu professor ou com a direção escolar para você ficar de olho ali nos horários e conseguir acessar o link da aula via Meet, ok? É muito importante que você participe dessas aulas, tudo bem? Pessoal, então na aula anterior nós falamos muito sobre o conceito de juros e descontos. Então nós conseguimos diferenciar o que era juros, o que era um desconto. Na aula de hoje nós vamos falar sobre probabilidade, um assunto muito importante e que faz parte do nosso cotidiano, tanto quanto o juro e o desconto, ok? Já ouviram falar então desse termo, probabilidade? Por exemplo, se eu pegar uma moeda de R$1 e jogar ela para cima, o que vai acontecer? Ela pode me dar duas respostas, não é mesmo? Por quê? Porque ela tem duas faces. Mas eu não tenho certeza se a face que vai cair, né, é virada para cima, vai ser cara ou coroa. Então, o que seria a probabilidade? A probabilidade são experimentos aleatórios. Por que aleatórios? Porque a gente nunca tem certeza qual será o resultado. Nós temos uma probabilidade, uma aproximação daquele resultado, mas não é uma certeza. E existem várias situações em que nós trabalhamos com probabilidade. Por exemplo, quem joga na loteria, por exemplo, é uma probabilidade. Você tem a probabilidade de acertar ou a probabilidade de não acertar os números, ok? Então, o que seria uma probabilidade? Olha, a professora colocou aqui uma definição. A probabilidade é o estudo sobre experimentos que mesmo realizados em condições bastante parecidas, apresentam resultados que não são possíveis de se prever. Vocês viram aqui o dado, que a professora colocou o dado? Então, o dado, quantas possibilidades, quantos resultados diferentes ele pode nos dar? O dado, ele é um experimento aleatório. Por quê? Porque você pode jogar o dado uma vez e a face voltada para cima pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3. Ou seja, você sabe que no total ele possui 6 possibilidades, 6 respostas diferentes. Mas você pode afirmar com certeza que se eu jogar esse dado para cima e você pode afirmar com certeza que você vai saber qual é o número que ele vai ficar com a face voltada para cima? Não, infelizmente não, tá? Então essa é a probabilidade, ok? Então é o que a professora falou antes para vocês. Olha só, quais são as possibilidades, quais são os possíveis resultados que um dado, que um experimento aleatório, que é jogar um dado para cima, pode nos fornecer. Ele pode dar um resultado 6, 5, 4, 3, 2 ou 1. A gente não sabe, mas a gente sabe que vai ser um desses resultados, tá? Ok? Então, o lançamento de um dado e a observação da face voltada para cima é um experimento, é um evento aleatório. Tá? É um evento aleatório. Os resultados que podem acontecer são esses que a gente acabou de ver, ok? Outro, então são 6 resultados possíveis.
Cada um desses resultados, eles vão ter a mesma probabilidade de acontecer. A probabilidade sempre é a mesma. Isto é, cada um tem a mesma chance. Então, quando a gente fala de probabilidade, probabilidade também está relacionada com a palavrinha chance, ok? Por exemplo, se eu jogar um dado para cima, qual é a probabilidade de que a face voltada para cima seja o 2? Quantos 2 existem? Quantas faces 2 existe aqui no dado? Só uma. Então, a probabilidade de sair a face 2 é 1 em 6. Em 6 probabilidades, ok? Qual é a probabilidade de sair um dado com uma face 5? Quantas faces 5 eu tenho aqui? Só uma. Então, a probabilidade de sair a face 5 é 1 em 6 possibilidades, tá? Ok? Quando eu tenho uma moeda, também estou falando de um evento aleatório, tá? Por quê? Quando eu jogo uma moeda para cima, esse resultado ele pode ser cara ou pode ser coroa, ok? Mas eu já sei que ele pode me dar no máximo 2 resultados. Essa é a minha certeza. Se vai ser cara ou coroa, só jogando para eu saber, ok? Então, qual seria a probabilidade, qual seria a possibilidade de sair cara, por exemplo? Quantas possibilidades eu tenho no total? 2. E quantas caras eu tenho no total? 1. Então, a probabilidade seria 1 em 2 possibilidades, ok? Bom, e os experimentos aleatórios, como eu falei para vocês, pode ser o jogo de dados, pode ser eu jogar uma moeda, pode ser um jogo de cartas de baralho, ok? Então, a professora colocou aqui, ó, tudo isso são experimentos aleatórios, ou seja, eu já conheço todas as possíveis respostas, todas as possibilidades. No entanto, a partir do momento que eu jogo que eu realizo esse experimento aleatório, eu não tenho certeza da resposta, eu tenho apenas uma probabilidade, ok? Eu não consigo prever com total certeza, tá? Pois essas respostas, essas probabilidades, elas vão acontecer ao acaso, tudo bem? Então, preste atenção agora nessa atividade 1, tá? Vocês vão fazer sozinhos. No quadro a seguir estão os números de 1 a 30 e os números primos estão destacados. Então, vocês estão vendo esses números aqui em verdinho, os números destacados? Eles são números primos. O que são os números primos? São aqueles números que são divisíveis apenas por ele mesmo ou pelo número 1. Por exemplo, o número 2 é o único número par que é primo, tá? Por quê? Porque ele só é divisível por 1 e por ele mesmo. O 3, ele é primo porque ele só é divisível por 1 e por ele mesmo. Então tá, imagine que um desses números será sorteado ao acaso. Vamos imaginar que você pegou papeizinhos e numerou lá de 1 a 30 e colocou numa urna e misturou lá, tá? Misturou e você vai sortear um papelzinho desse ao acaso. Quando eu falo ao acaso, é sem manipular as informações, tá? Então, ele está perguntando, olha lá, letra A, quantos são os resultados possíveis? Quantos resultados diferentes você pode ter? Letra B, você acha que é mais provável você ser sorteado um número par ou um número primo? Então, a professora vai dar um tempinho para você tentar resolver esse exercício e eu já volto, tudo bem?
Vamos resolver o exercício 1, então? Olha lá. O número primo, então a professora já explicou que é o número primo, né? O número primo é aquele que é dividido apenas por 1 e por ele mesmo. A primeira pergunta é: quantos são os resultados possíveis? Bom, só para lembrar também, para a gente recapitular, ele pede aqui, ó, a questão dos números pares. Vocês lembram o que é o número par? O número par é o número que termina em 0, 2, 4, 6 e 8. Esse é o número par. Tá? Então, os números pares, eles são aqueles números que são divisíveis por 2 e deixam o resto 0, ok? Então, vamos lá, ó. A primeira pergunta era assim: quantos resultados são possíveis? O número de resultados são as respostas, né? Quantos números eu tenho? Tenho 30 números. Então, eu vou ter 30 possíveis resultados, ok? Então, a letra A são 30 resultados possíveis. A letra B já é um pouquinho mais diferente. Ela pergunta assim: você acha que é mais provável ser sorteado um número par ou um número primo? Olha lá, um número par. Por quê? Porque tem mais números pares do que números primos, tá? Um número par, porque nós temos 15 números pares. E nós temos quantos números primos? Se você contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nós temos 10 números pares. A quantidade de números, nós temos 10 números primos. A quantidade de números pares é maior que a quantidade de números primos. Portanto, a probabilidade de sair um número par dessa urna é maior. Então, a probabilidade é que saia um número par, né? É mais provável que saia um número par, ok? Porque tem uma maior quantidade de números pares do que de números primos, tudo bem? Então, vamos lá para a atividade 2 agora. Reflita sobre o lançamento de um dado e a verificação do número da face voltada para cima. Responda. Letra A. Pode ocorrer a face com o número 5? Letra B. Pode ocorrer a face com um número maior que 6? Letra C. É mais provável que ocorra a face com o número 6 ou o número 1? Agora você que vai pensar e eu já volto para responder vocês. Para responder e ajudar a resolver. Ok? Obrigada.
Vamos lá? Então, corrigindo a letra A, ó, você vai pensar no lançamento de um dado. Um dado tem 6 possíveis resultados. Então, quando você joga um dado, pode ser que o resultado seja 1, pode ser que o resultado seja 2, 3, 4, 5 ou 6, ok? Só jogando para saber, ok? Letra A, pode ocorrer a face com o número 5? Pode, por quê? Porque o 5 é uma das possibilidades. Então, sim, pode ser que saia o 5, ok? Letra B, olha só. Pode ser que ocorra face com um número maior que 6? Maior que 6, não. Se fosse igual a 6, sim. Mas maior que 6, nós não temos essa possibilidade. Por quê? O número de possibilidades vai até o número 6 e não mais que 6. Então, essa possibilidade para um dado não existe, ok? E aí, a letra C. É mais provável que ocorra a face com o número 6 ou a face com o número 1? Gente, quantas respostas número 6 nós temos no dado? Só 1. E quantas possibilidades de aparecer o número 1 nós temos? 1 também. Vocês perceberam que a possibilidade é a mesma? As chances de sair o número 6 ou sair o 1 é a mesma. Então, ambas as faces têm a mesma chance de acontecer, ok? Bom, nessa aula, então, nós falamos sobre probabilidade, nós iniciamos a parte 1, nós falamos de alguns conceitos e na próxima aula nós vamos continuar falando sobre esse assunto tão importante. Então, na próxima aula, nós vamos começar a calcular as probabilidades. Então, eu conto com a participação de vocês. Se cuidem e até lá. Um abraço!